Bem, gente, a internet não nos ajudou muito, né? E aí eu tô tendo que gravar para a nossa aula de hoje. Nós vamos dar continuidade, né, nossos estudos de execução autônoma. Nós vimos na aula passada que nós encerramos a fase de cumprimento de sentença e nós iniciaremos a fase de execução autônoma. Desde a aula passada, nós já vimos, né, que a parte da execução autônoma, o processo de execução autônoma, ele se subdivide em duas fases. Uma fase inicial e uma fase de execução forçada. Essa fase inicial, ela é destacada, né, ela é caracterizada pelo início, né, do processo executivo autônomo com a petição inicial, tal como nós vimos que eu preciso de uma petição inicial, nos moldes, né, do processo de conhecimento, deve obedecer a requisitos específicos, como a inclusão de um demonstrativo de débito atualizado, onde eu tenho que colocar qual é o índice de correção monetária aplicado, qual é o termo inicial da correção monetária, o termo final, a aplicação dos juros, se for juros legais, ou se for outro tipo de juros a ser aplicado, a depender do contrato, né, do título executivo que está sendo efetivamente objeto daquela demanda. E aí nós vimos efetivamente que, além desses aspectos específicos, né, que eu também tenho que colocar o título de crédito como anexo à petição inicial, eu também tenho que obedecer aos requisitos básicos, né, do artigo 319 e 320 do Código de Processo Civil. Nós vimos, né, que essa fase inicial começa com a propositura da petição inicial, vai para a citação, né, do réu, ou melhor, do executado, e aí ele vai ter o prazo previsto em lei para fazer o pagamento espontâneo. Quando ele não faz esse pagamento espontâneo, aí a gente inicia a fase de execução forçada, que nós estudaremos a partir da próxima aula, certo? E aí nós vimos também aqui que essa parte de execução, né, essa execução para pagamento de quantia certa, ela serve também como um procedimento padrão para os demais procedimentos de execução autônoma, que será contra a fazenda pública, execução também de pensão alimentícia e as execuções relacionadas às tutelas específicas, tal como a gente viu também no cumprimento de sentença, certo? E aí nessa fase inicial nós temos a petição inicial. Quando a gente ingressa com a petição inicial, que ela é admitida pelo juízo, então eu posso retirar uma certidão independentemente de decisão judicial, de acordo com o enunciado 130 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e podemos efetivamente levar aos órgãos de registros de bens para efetivamente averbar essa certidão, e aí essa averbação ela vai servir não para penhora, né, nós vimos, mas sim para que a gente possa comprovar a existência da fraude à execução, acaso esses bens venham a ser alienados e leve o devedor à insolvência, né? Nós já vimos quais são os requisitos para a caracterização da fraude à execução, certo? E aí nós paramos justamente na aula passada no despacho inicial. Nós vimos quando o juiz recebe a petição inicial, que a parte pode retirar efetivamente essa certidão, né? Quando é que uma execução vai ser nula? Nós vimos que a nulidade da execução ela vai acontecer em casos em que há efetivamente algumas irregularidades formais, de modo que não vai impedir a que o exequente ingresse novamente com a execução, desde que tenha sanado os vícios que levaram à nulidade daquele processo executivo. E aí nós paramos justamente no momento do despacho inicial, né? Quando o juiz pega essa petição inicial, o que é que consta nesse despacho? Nesse despacho, o juiz ele vai verificar se estão atendidos os requisitos para a execução, né, da petição inicial, a documentação obrigatória, se está anexa à petição, tudo direitinho. E aí, se estiver tudo ok, ele vai receber essa petição inicial e vai fixar honorários advocatícios, já no despacho inicial.
ele vai fixar inicialmente os honorários no percentual de 10% do valor da execução. E esse valor de 10% poderá ser reduzido pela metade se o devedor pagar o débito em até 3 dias. Paga o débito citado, o executado paga o débito espontaneamente em até 3 dias, ao invés de incidir honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da execução, esses honorários caem para 5%, certo? Mas esses honorários poderão ser majorados em até 20% do valor da execução, se o executado ele apresentar embargos à execução, que é a defesa no processo executivo autônomo, e esses embargos forem julgados improcedentes, ou também a depender do trabalho do advogado. Então, com relação a honorários advocatícios no despacho inicial da execução autônoma, primeira coisa, o juiz vai fixar em 10%. Essa é a regra geral. Se o devedor pagar o débito em até 3 dias, ele reduz, isso é uma obrigatoriedade, tá? O juiz deve reduzir de 10% a 5% sobre o valor da execução. E aí, ele pode aumentar o percentual de honorários até 20% se, primeiro, o devedor apresentar embargos à execução e esses embargos forem rejeitados, forem julgados improcedentes. Segundo, dependendo do trabalho exercido pelo advogado no processo executivo, o juiz pode aumentar esse percentual, certo? O mandado de citação e penhora, né? E aí a decisão, quando a gente tem um despacho inicial de execução autônoma, vocês amanhã serão advogados, né? Trabalharão operando direito e vocês vão se deparar com decisões iniciais em processos executivos autônomos. Nessas decisões, o juiz vai receber a petição inicial, fixar os honorários e mandar ser expedido o mandado de citação e penhora. E esse mandado de citação e penhora ele deve conter várias informações, né? É um mandado bem extenso, né? Um mandado curtinho, tal como a gente tem um mandado de citação no processo de conhecimento, não. Deve constar nesse mandado de citação e penhora o pedido, né? A ordenação da citação do executado, a ordem de penhora e avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça, tão logo se verifique que não houve o pagamento no prazo assinalado pela legislação e nisso tudo sendo lavrado na certidão, nos autos, com a intimação do executado. Então, qual é o procedimento? Foi proposta a petição inicial, o juiz analisou a petição, recebeu, né, fixou os honorários do despacho inicial e mandou ser expedido o mandado de citação e penhora. Esse mandado, né, ele vai ter várias ordens, né? A primeira ordem é a de citação, e aí, para que não tenha que voltar para o juízo, para depois ser dado outra decisão, o juiz já ordena que depois de citado, né, o executado, se ele efetivamente não realizar o pagamento no prazo de 3 dias, aí o oficial de justiça com esse mesmo mandado, independente de outra decisão judicial, retorna ao local, né, e vai verificar quais os bens que o devedor tem, para já arrestar esses bens, fazer o arresto, né, executivo, e aí lavrar o auto de penhora e fazer a avaliação desses bens. Tudo nesse mesmo mandado, certo? Não, porque tem tudo no mesmo mandado, professora. Não tem vários mandados com essas ordens. Porque para não ter que voltar para o juiz, concluir, o juiz dá uma nova decisão, ir para lá, depois voltar para o juiz de novo, então ele já dá uma decisão inicial com todas essas ordens que vai ser nesse mandado, e aí o oficial de justiça fica mais livre para dar maior celeridade a esse procedimento executivo. Verifiquem, né, que esse processo de execução autônoma ele é muito mais célere até mesmo do que o cumprimento de sentença. Porque o prazo para pagamento é de 3 dias, né, não de 15. O oficial de justiça já sai com mandado para arrestar tudo, para pegar tudo, e aí ele fica livre para dar um maior, para dinamizar mais o andamento desse processo, né, e acaba conseguindo fazer com que esse procedimento executivo ele seja realmente mais célere
do que o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença, certo? Citação do executado para pagamento e o arresto executivo. A citação do devedor vai acontecer em regra pelos correios, né? Por carta com aviso de recebimento, tal como está previsto lá no artigo 247 do Código de Processo Civil, que já estudamos em Processo Civil 2, né? Quem lembra lá das aulas do Processo Civil 2, lembra que estudamos que a regra geral de citação é que essa citação ela ocorra por carta com aviso de recebimento, já também para dar uma maior celeridade ao andamento processual. O prazo para o pagamento voluntário é de 3 dias úteis, está previsto lá no artigo 829 do Código de Processo Civil. E aí, o 830 ele vai prever que caso não haja esse pagamento, né, voluntário nos 3 dias úteis, o oficial de justiça pode efetivamente realizar o arresto executivo, né, que está previsto lá no artigo 830. O que é esse arresto executivo? Ele vai lá, faz a citação, certo? E aí, feita a citação, ele tem que esperar, obviamente, os 3 dias úteis, né, para fazer o pagamento voluntário. Se não houver esse pagamento voluntário, e aí, se ele for lá também fazer a citação e não encontrar o réu, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o arresto de tantos bens quanto ele encontrar. O artigo 830, quem tiver com o Código de Processo Civil, dá uma olhada aí para acompanhar, diz que se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução. Parágrafo 1º. Nos 10 dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 2 vezes em dias distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido. Parágrafo 2º. Incumbe ao exequente requerer a citação por edital, uma vez frustradas a pessoal e a com hora certa. Parágrafo 3º. Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Então, o que é o arresto executivo, né? É quando o oficial de justiça chega lá para fazer a citação do réu e aí ele não encontra esse executado, né? O maior preciosismo linguístico dessa fase é o executado. Ele não encontrando o executado, ele vai verificar quais são os bens que estão naquela residência, né, no domicílio dele, e vai ver, olha, tem um carro estacionado aí que é do réu, de acordo com os vizinhos, esse carro é de propriedade do réu. E aí ele vai olhar, né, dentro das possibilidades, né, das circunstâncias, quais são os bens que estão guarnecendo aquela casa, aquele domicílio, e vai colocar na certidão, dizendo que não conseguiu efetivamente localizar o executado, mas identificou os seguintes bens, arrestando-lhes. Aí ele vai indicar quais são os bens e aí vai colocar na certidão que esses bens vão garantir aquela execução. Ele retornará, né, ao local 2 vezes depois disso, em dias distintos, para verificar se encontra o executado. Se não encontrar, ele fará a citação por hora certa, né? Aquela citação com hora certa que a gente viu em Processo Civil 2, quando não se encontra o réu. O que é que o oficial de justiça faz? Ele chega lá e aí vai chamar um vizinho, um familiar, dizer, olha, tal dia, tal hora, eu venho aqui fazer a citação. E aí no dia e na hora marcada ele vai lá, se não, ele também não estiver, ele vai citar com hora certa e vai pedir para que assine aquela pessoa que foi notificado de que ele iria. Se essa pessoa se recusar, ele pode pedir para qualquer pessoa fazer a assinatura, certo? E aí, quando isso acontece e não se encontra, né, efetivamente o executado, o exequente ele tem a obrigação de requerer em juízo para que aconteça a citação por edital. A citação por edital do executado vai acontecer se eu não conseguir fazer a citação pessoal, né, através de carta com AR ou quando o oficial de justiça for lá, e também quando efetivamente não conseguir fazer com a hora certa, porque
não tem nenhum parente dele, não tem nenhum vizinho que eu consiga localizar para informar que vou comparecer naquele dia e naquele horário para fazer a citação. Então, nesse caso, o oficial de justiça vai certificar o que aconteceu e o exequente tem que requerer no processo que seja feita a citação por edital, tá certo? Porque isso vai gerar custos processuais. E aí, aperfeiçoada a citação, seja pessoalmente por hora certa ou por edital, aqueles bens que foram arrestados no momento em que o oficial de justiça chegou lá e verificou a existência desses bens, será convertido esse arresto em penhora, independente de termo. Naquele mesmo termo ele vai ser convertido em penhora. E aí, quando a gente tem a penhora, efetivamente, a gente tem uma constrição do bem e ele realmente vai passar a estar ligado diretamente à garantia daquela execução judicial, certo? E após a citação, depois que o executado ele é citado, o que é que pode acontecer? Qual é a próxima fase, né? Próximo acontecimento dentro do processo executivo. Primeiro, o executado, após ser citado, ele pode pagar espontaneamente. E aí, dentro do prazo de 3 dias, se for em valores, né, ele vai procurar um advogado, e o advogado efetivamente vai, através do sistema do tribunal, abrir uma conta judicial e fazer o depósito do valor e comprovar nos autos do processo que fez o pagamento voluntário, certo? E aí extingue-se o processo executivo na primeira fase. Não acontecendo isso, né, se ele não pagar no prazo de 3 dias e apresentar os embargos à execução, que é a defesa do executado no processo executivo autônomo, no prazo de 15 dias, né, 15 dias úteis, contados da juntada aos autos do comprovante de citação. Então, a gente vai ter o início da segunda fase, que é a fase de execução forçada, certo? Só não vai ter a fase de execução forçada se ele pagar. E aí, as outras consequências, né, todas elas irão acarretar no início da fase de execução forçada. Então, qual é a primeira que pode acarretar a execução forçada? Não pago, apresenta embargos da execução no prazo de 15 dias, certo? Aí, não obstante ter os embargos, que eles vão ser autuados em autos apartados, vai gerar um outro processo judicial, aquele processo executivo ele vai continuar normalmente. Nós veremos, né, que também os embargos, como regra, não vão ter efeito suspensivo. O executado ele pode requerer o benefício do parcelamento do débito, de acordo com o artigo 916 do Código de Processo Civil, ou pode não pagar e não apresentar defesa nenhuma, momento em que vai se iniciar a segunda fase da execução, e aí vai começar realmente as práticas de constrição judicial dos bens, com a penhora e aí, posteriormente, a alienação, certo? A alienação que pode acontecer ou a alienação ou a adjudicação, nós vamos ver a diferença. Mas só para que fique claro para vocês, quando a gente tem uma execução, que a gente vai para penhora, a gente penhora um bem, e aí se não houver o pagamento voluntário, mesmo depois dos 3 dias, esse bem vai ser alienado, né? Vai para realmente ser expropriado. E aí ele pode ser alienado, vendido para um terceiro através do leilão, ou ele pode ser adjudicado. Quando ele é adjudicado, ele vai efetivamente para o patrimônio do exequente. E aí nós vamos ver como é que isso acontece, certo? Gente, eu vou parar o vídeo aqui para não ficar muito longo, senão eu não vou conseguir colocar no sistema depois. Aí eu vou gravar um outro para a gente iniciar o próximo slide, tá certo?